Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, do ministro de Estado-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, do assessor-chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, embaixador Celso Amorim, do secretário de Imprensa, José Crispiniano. Depois passar no canal do senhor, caso o senhor queira falar, é só apertar aquele botão. Eu acho que... Bom dia. Bom dia a todos os senhores e senhoras. Fiquem à vontade para ir tomando café enquanto a gente conversa. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos os senhores, as senhoras que atenderam o nosso convite. O presidente Lula, desde o início do ano, tem, em diversas oportunidades, oportunizado esse contato direto da imprensa, dos correspondentes, dos colunistas. E hoje temos a alegria e satisfação de recebê-los aqui, a todos vocês, correspondentes internacionais, e num momento muito especial para o nosso país. Todos e todas têm acompanhado a importância crescente do protagonismo, do papel do Brasil no cenário internacional, a liderança do presidente Lula, as grandes pautas que o mundo hoje tem debatido e se debruçado, em larga medida, tem o Brasil como um protagonista importante, especialmente a figura do nosso presidente. Estamos aí já nos organizando para assumirmos a responsabilidade da liderança do G20. Temos uma série de agendas internacionais até lá, e na semana que vem o Brasil vai sediar a cúpula amazônica e, pela primeira vez, o encontro com os países que, além da Amazônia, também tem florestas tropicais do mundo. Isso é um evento muito significativo e muito importante. Portanto, nós queremos agradecer muito a presença de vocês e oferecermos, então, essa oportunidade de contato com o nosso presidente, para que a gente possa conhecer um pouco mais daquilo que a gente está pensando e vocês também terem a oportunidade de apresentarem algumas questões que a gente vai procurar aprofundar da melhor maneira possível com vocês nesse nosso encontro. Portanto, muito obrigado à presença de todos e de todas. Eu vou imediatamente passar a palavra para o ministro Mauro Vieira e depois nós vamos ter a oportunidade de ouvir o nosso presidente. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los hoje aqui. Eu direi algumas palavras para explicar um pouco o projeto que temos, então, da realização da Cúpula Amazônica. A Cúpula da Amazônia é um projeto que o presidente Lula lançou na COP27, ainda como presidente eleito. Ele propôs, num discurso muito importante proferido naquela ocasião, em novembro do ano passado, que seria lançada essa cúpula nos primeiros dias do seu governo, da mesma forma em que lançaria também a candidatura do Brasil para sediar a COP30 em 2025. A cúpula da Amazônia vai reunir, basicamente, os 8 países que são membros do Tratado de Cooperação da Amazônia e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é uma organização criada. O tratado tem 45 anos,
de existência. A organização tem um pouco menos, foi criada 10 ou 15 anos depois, a sede é em Brasília. É uma importante organização que faz o segmento de todas as informações, recolhe informações sobre tudo que acontece na Amazônia em termos de preservação, mas também em termos de incêndios, de desmatamento e todas as ações. E fornece aos estados um importante dado para a administração de suas políticas. A cúpula da Amazônia vai reunir, portanto, o Brasil, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia, o Suriname, a Guiana e acho que falei os 8 países que são membros. E deste conjunto, essa reunião começará no dia 7. Haverá primeiro um segmento ministerial em que estarão presentes os ministros de Exterior e do Meio Ambiente dos países, e em que serão preparados os documentos para adoção pelos presidentes. No dia 8, o presidente Lula recepcionará os demais 7 chefes de Estado e que decidirão, portanto, sobre uma declaração que envolverá os países membros do Tratado de Cooperação Amazônica. Em ato seguinte, essa reunião se ampliará e estarão os países convidados. Haverá representações da França, que tem a Guiana Francesa, que também tem uma parte da Amazônia, e, além disso, estarão 3 países que detêm grandes florestas tropicais: a República do Congo, a República Democrática do Congo e a Indonésia. Além disso, haverá também a participação de vários organismos internacionais, como o GEF, o Fundo de Meio Ambiente do Banco Mundial, o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Latino-Americano de Desenvolvimento, que é o novo nome da CAF, e organismos da ONU também, como o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente, a FAO e outros organismos. Estará também presente o presidente da COP28, que se realizará este ano, em novembro, nos Emirados Árabes. E, neste segundo dia, será aprovado uma outra declaração que tem ainda um nome provisório, que se chamará algo muito próximo a Unidos por Nossas Florestas, Comunicado Conjunto dos Países Florestais em Desenvolvimento em Belém. E o objetivo, portanto, desses 2 segmentos é criar uma massa de informação e de projetos concretos que serão colocados à disposição da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica para valorizá-la e para que ela tenha uma linha de ação daqui para diante e que possa implementar todos os projetos que foram recolhidos. Esse exercício do lado brasileiro incluiu uma consulta ampla a todos os órgãos do governo federal envolvidos, todos os ministérios, como Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, todos, Economia, Saúde, Ciência e Tecnologia, todos os ministérios, e também um amplo diálogo social. A Secretaria-Geral da Presidência da República, em contato com a sociedade civil brasileira, organizou uma série enorme de encontros, e esses encontros vão ser concluídos agora a partir da próxima sexta-feira, sexta, sábado e domingo, em Manaus, envolvendo uma série enorme de encontros, de reuniões e 6 diálogos principais que envolverão entre 4 e 5 mil pessoas, para se ouvir a sociedade civil interessadas diretamente na proteção da Amazônia e no desenvolvimento sustentável da região. Esse movimento está sendo também replicado em todos os outros países membros da OTCA, estão também consultando suas sociedades civis, e a reunião vai justamente canalizar todas essas informações nas declarações finais. Então, esses são os contornos básicos da reunião e creio que são os dados que podia oferecer.
Passo, então, de volta a palavra ao ministro Pimenta ou ao presidente, se o senhor for falar já. Muito obrigado. Então, a palavra, então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não, apenas uma coisa, para permitir que vocês tenham um leque muito grande de perguntas, que eu não sei quanto que está estabelecidas as perguntas. Eu só queria começar dizendo para vocês o seguinte. Nós terminamos o primeiro semestre de 2023 aqui no Brasil numa situação muito alentadora e numa situação, eu diria, de boas expectativas, sabe, para o segundo semestre. Todos vocês sabem, aqueles que acompanham mais tempo a política dentro do Brasil, que quase todas as políticas públicas que nós tínhamos feito entre 2003 e 2013 foram desativadas e destruídas pelo governo anterior, sobretudo depois do golpe contra a presidenta Dilma. Quando nós chegamos ao governo, nós tivemos que reconstruir todas as políticas de inclusão social que nós tínhamos feito, em torno de 40 políticas que estavam totalmente desfeitas. Para poder citar um exemplo, o Bolsa Família, Cisterna, o Luz para Todo, Água para Todo, tudo isso tinha sido desativado. E nós, então, fizemos o compromisso de reativar, desde a construção de 4.000 creches que estavam paralisadas nesse país, 14.000 outras obras que estavam paralisadas desde que houve o golpe contra a Dilma. Então, nós resolvemos fazer 2 momentos de governança. O primeiro, a gente recuperar tudo que tinha dado certo, tudo aquilo que nós entendíamos que era grande política de inclusão social. Isso está resolvido. Ou seja, já recuperamos todas as políticas, elas estão em andamento. O segundo passo que nós vamos dar é anunciar, agora dia 11, no Rio de Janeiro, uma nova política de desenvolvimento, uma nova política de investimento em obra de infraestrutura e uma nova política de desenvolvimento industrial. Obviamente que nós estamos com um projeto que eu espero que vocês possam participar, vai ser no Rio de Janeiro, acho que vai ser no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Além de tudo, se a notícia não for boa, o teatro é bonito, vocês aproveitarão e verão o Teatro Municipal, que também foi reformado no nosso governo. Nós vamos ter muita obra de infraestrutura, vamos retomar todas as políticas de desenvolvimento da Petrobras. A Petrobras volta a ser uma grande empresa, não apenas de petróleo, mas uma empresa de energia, com a preocupação não apenas em furar poço, mas em produzir biodiesel, produzir, sabe, tudo que tiver dentro da transição energética necessária para que a gente construa uma economia verde. Vai ter um grande programa de investimento e esse programa, combinado com a política de inclusão que nós já colocamos em prática, eu acho que a gente vai voltar a surpreender os analistas econômicos do FMI, que vão se enganar toda vez que nivelarem por baixo a perspectiva de crescimento econômico do Brasil. Eu quero que vocês anotem isso, para vocês me cobrarem depois. Eu encontrei com a diretora do FMI em Hiroshima e, ao cumprimentá-la, eu disse, olha, vocês vão errar na avaliação do crescimento econômico do Brasil. A gente vai crescer mais, e vai crescer mais mesmo, porque o que faltava no Brasil, o que falta no Brasil, são aquelas que eu considero as palavras essenciais para que um governo dê certo. Você tem que, primeiro, ter credibilidade. O presidente da República ele tem que ter credibilidade entre os agentes, sabe, empresários, entre os agentes sociais desse país, porque quando o presidente fala, é importante que as pessoas creiam que aquilo vai acontecer de verdade. Depois você tem que garantir, depois da credibilidade, a estabilidade. Você tem que ter estabilidade política, você tem que garantir estabilidade jurídica, você tem que garantir estabilidade social, que é extremamente importante, e você precisa garantir, sabe, a estabilidade financeira.
E, por último, você tem que ter previsibilidade. Essas três coisas combinadas estão acontecendo e é por isso que vocês estão vendo a imprensa cheia de notícias boas para dar. Sabe, só esperamos que hoje o cupom tome a decisão que já deveria ter tomado há três reuniões atrás, de reduzir a taxa de juros, porque não tem explicação a taxa de juros continuar subindo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o restante vocês estão acompanhando. O desemprego está caindo, os salários estão aumentando. Nós vamos terminar o ano com 90% das categorias profissionais que fizerem acordos salariais tendo aumento real acima da inflação. Coisa que no governo passado era o contrário. Era mais de 80% sem aumento real acima da inflação. A política de distribuição, sabe, de renda estão acontecendo. Na medida que o dinheiro começa a circular, sabe, na mão de milhões de pessoas, eu acho que a gente pode garantir o sucesso do crescimento da economia brasileira, além da nossa, vamos ter que ter muita capacidade de ter projetos capazes de atrair investimentos estrangeiros. Você vê que todo mundo que ganha uma eleição promete trazer dinheiro de fora. Eu vou buscar dinheiro lá fora, faz uma viagem para a China, eu vou trazer dinheiro de fora, faz uma viagem para a Arábia Saudita, eu vou trazer dinheiro de fora. Eu acho que o dinheiro só vem se tiver projeto. Se você tiver projeto, esse projeto for consistente, e esse projeto interessar a investidores estrangeiros, eles virão para cá. Como tem, sabe, portugueses investindo no Brasil, espanhóis investindo no Brasil, chineses investindo no Brasil e muitas outras pessoas investindo no Brasil, naquilo que é um projeto que tem consistência, que é o que vai acontecer dia 11 no lançamento do PAC. Então, do ponto de vista do Brasil, nós estamos com uma certa tranquilidade. Nós temos que estabelecer acordos políticos, que eu ainda vou fazer, não fiz, mas vou fazer. Muitas vezes vocês acompanham a imprensa nacional e muitas vezes a imprensa nacional, ela talvez por falta de informação, sabe, ela fala, o Lula vai conversar com o Centrão, o Lula vai não sei o que lá com o Centrão. Eu não converso com o Centrão. Eu converso com os partidos políticos que existem legalmente nesse país. Cada partido tem presidente, cada partido tem secretário-geral, cada partido tem um líder na Câmara, cada partido tem um líder no Senado. É com esses líderes que eu converso e não é com um amontoado de gente que vocês acostumaram chamar de Centrão. Aliás, é importante vocês saberem que eu era constituinte quando o Centrão foi construído. O Centrão foi construído para que nós não continuássemos avançando nas políticas sociais na Constituinte de 88, porque o Mário Covas, sabe, era o cara que estava fazendo a sistematização e a gente estava avançando muito. Aí se construiu o Centrão para evitar que a gente continuasse conquistando. E de vez em quando eles se reúnem. De vez em quando eles se reúnem e formam um bloco para votar determinadas coisas e nós não temos nenhum problema que eles se reúnam, mas nós vamos tentar construir o nosso acordo com os partidos políticos. A segunda coisa é a questão da Amazônia, como o Mauro falou. Eu acho que nós vamos tratar, a nível mundial, a Amazônia com o momento de maior seriedade que nós queremos dar à discussão sobre a questão do clima. Hoje a questão do clima não é mais uma questão, sabe, pequena, não é mais uma questão de ecologista, não é mais uma questão de ambientalista. É uma questão de quem tem noção de inteligência e está vendo que as coisas estão mudando no mundo e que quem tem responsabilidade vai ter que assumir a responsabilidade. Graças a Deus, a nossa querida América do Sul tem 8 países amazônicos, muito importante. Ainda se a França quisesse participar, poderia participar, porque a França tem um pedaço da Amazônia na Guiana Francesa. Eu mesmo convidei o Macron. A Europa é o único país a França é o único país da Europa que tem fronteira com o Brasil. Deveria tirar proveito disso e se transformar num país meio amazônico. E a gente está trazendo os 2 Congos, como disse o ministro Mauro, o Congo belga e o Congo francês, é Kinshasa e a Brasília. Então, e a Indonésia, está vindo o primeiro-ministro. O que nós queremos fazer? Nós queremos preparar
pela primeira vez, um documento conjunto de todos os países que têm floresta, para que a gente chegue unido na COP28 nos Emirados Árabes. E que a gente possa ter uma discussão muito séria com os países ricos, que desde 2009 prometeram a liberação de 100 bilhões de dólares para criar um fundo de ajuda à manutenção das florestas e da preservação da biodiversidade, e que, se esse dinheiro tem sido dado, tem sido tão disperso que ninguém tem notado. Porque ninguém tem noção de ter recebido 100 bilhões ainda. E nós vamos continuar cobrando, porque para preservar a floresta, você precisa levar em conta que só no Brasil moram 28 milhões de pessoas na região da Amazônia e que essas pessoas precisam trabalhar, precisam comer, precisam vestir, têm que ter acesso ao desenvolvimento. E aí nós precisamos de investimento para criar a chamada indústria verde, a indústria criativa, algo que possa gerar emprego sem que você violente a biodiversidade local ou violente o ecossistema. Então, esse encontro, para mim, é tido como um encontro muito importante. É a primeira vez em 45 anos que tem um encontro de presidentes para discutir a questão da Amazônia. Nós queremos envolver, inclusive nós estamos montando um centro de Polícia Federal no estado de Manaus para tentar cobrir toda a questão da Amazônia. Vamos tratar com muita seriedade o combate ao crime organizado, o combate ao narcotráfico, vamos tomar conta das nossas fronteiras e queremos construir parceria com todos os países, porque o Brasil tem fronteira a quase 16.800 quilômetros de fronteira seca. Não é pouca coisa. Só com a Bolívia é quase 3.000 quilômetros. E você precisa cuidar disso, e cuidar disso com muita competência. Você vai precisar das Forças Armadas, você vai precisar da Polícia Federal, você vai precisar da Polícia Estadual, você vai precisar, sabe, de um comprometimento do país com a questão da preservação. Por último, a questão da guerra. Ou seja, lamentavelmente, quanto mais o mundo precisa de paz, menos paz tem o mundo. As informações que a gente não tem os números exatos, mas há um número que é exageradamente forte para mostrar a irresponsabilidade com que se trata a questão da desigualdade social no mundo. Ou seja, nós temos, segundo a FAO, 735 milhões de pessoas passando fome, e, ao mesmo tempo, se gastou, no ano de 2022, o equivalente a 2.224 bilhões de dólares em armas. É um contrassenso, porque se esse dinheiro fosse aplicado para combater a fome, certamente esse dinheiro daria para acabar a fome ou gerar perspectiva de emprego, de trabalho, de desenvolvimento para essas pessoas que estão pelo mundo afora passando necessidade. É uma pena que um continente como a União Europeia, um continente como a Europa, que tem uma União Europeia muito consolidada do ponto de vista democrático, da conquista do Estado de bem-estar social, que sempre funcionou como se fosse o caminho do meio, ou seja, não se envolvia muito nas coisas, mas crescia, se desenvolvia. Hoje, quase todos os países estão investindo em armas. Quase todos. Por uma questão, sabe, que não deveria ter acontecido. Essa guerra, se tivesse sido discutida no Conselho de Segurança da ONU, tivesse sido levada a sério, e se o Conselho de Segurança da ONU se comportasse como uma governança global que respeitasse o coletivo dos países mundiais, possivelmente chegasse à conclusão de que não tem que ter guerra. A Rússia não tem que invadir a Ucrânia. Porque é uma guerra que você não sabe quantos milhões já gastaram lá, quantos milhares ou milhões já morreram. O que nós sabemos é que tem 8 milhões de pessoas fora do país, sabe? Normalmente mulheres e crianças. Uma coisa que poderia ser evitada. Então, o mundo efetivamente não precisa de guerra. Depois, se vocês tiverem alguma pergunta especial sobre a guerra, o Celso Amorim é o meu enviado especial para assuntos bélicos, sabe? Ele já viajou para a Rússia, já viajou para a Ucrânia, já viajou para a Arábia Saudita. Então, o Brasil está naquele rol de países que está tentando procurar um caminho para que se possa utilizar a palavra paz.
por enquanto, a gente não tem ouvido nem do Zelensky e nem do Putin a ideia de que nós vamos parar e vamos negociar. Por enquanto, os dois estão naquela fase que eu vou ganhar, sabe? E enquanto isso, as pessoas estão morrendo, o tiroteio continua acontecendo, e isso é muito ruim para o desenvolvimento do ser humano, sobretudo os mais necessitados, que precisam de dinheiro para que os investimentos gerem qualidade de vida para eles. Bem, além disso, nós temos a violência em Israel. É muito triste o povo de Israel, sabe, que ama a democracia, que gosta da democracia, está na rua, está lutando, está tentando defender que Israel se transforme em um Estado autoritário, religioso, está tentando evitar que a extrema-direita governe Israel. Direita já tem, mas é a extrema-direita, que é mais grave do que a direita. Daqui a pouco vai surgir a extrema-direita. Ou seja, é impressionante os ataques na cidade de Jenin, é impressionante o desrespeito aos acordos firmados, e a ONU está enfraquecida, porque a ONU não toma decisão. A ONU, que teve autoridade política de criar o Estado de Israel, não é mais a ONU de hoje, que não tem condições de evitar um bloqueio ou de fazer com que alguns países cumpra uma decisão do próprio Conselho de Segurança da ONU. Bem, dito isso, eu queria dizer para vocês que o Brasil vai continuar tentando buscar a paz. Nós vamos tentar, junto com vários outros países, tentar encontrar um caminho para que, na hora que as pessoas se cansarem de guerra, quiserem, sabe, um aconchego para parar a guerra, nós teremos que ter um grupo de países dispostos a discutir com eles e apresentar uma solução. Tem que ter um acordo, por enquanto ninguém quer acordo. Isso é como greve, viu, gente? Greve, vocês já participaram de greve de jornalista, algumas muito fracassadas, ou seja, e vocês sabem que quando a gente começa uma greve, a gente grita no microfone 80% ou nada, 90% ou nada, 100% ou nada. Aí depois a gente, se não negociar, volta com nada mesmo. Então, a guerra está assim, as pessoas querem ganhar, eu vou ganhar. Vai ter um momento que as pessoas vão se dar conta de que a guerra não é a solução. A solução é a paz. E depois da paz, vem a reconstrução daquilo que os homens construíram e foram capazes de destruir. Tanto que a gente precisa construir uma obra, uma ponte, uma ferrovia, sabe, de repente você mesmo destrói para impedir o avanço de alguém e depois você tem que reconstruir outra vez. Então, o dinheiro que poderia ser utilizado para cuidar de quem está necessitando é utilizado para reconstruir coisas que já estavam construídas, que não deveriam ser demolidas. Dito isso, gente, eu espero que vocês tenham muitas e boas perguntas para fazer. Eu só queria que você levasse em conta o seguinte, que vocês, quando fizessem a pergunta, fizessem mais alto. Porque você sabe que, embora eu fale que tenho 70 anos de idade, energia de 30 e não sei o que de 20, a audição está com 21. Então, eu preciso de um pouco de que vocês falem mais alto, tá? Bom dia. A gente vai registrar os pedidos de pergunta. Eu acho que, infelizmente, nem todo mundo que quer perguntar a gente vai conseguir ter tempo. Vamos tentar fazer o mais rápido possível. Muitos de vocês já entrevistaram o presidente em outros momentos, acompanharam a campanha. Vão tentar distribuir o máximo. Vamos começar agora com a Ana, da France Press. As perguntas podem ser, veja, necessariamente não precisam só fazer pergunta para mim. Se vocês quiserem fazer pergunta para o Mauro, para o Celso, para o Pimenta, sabe, eles me representam com dignamente aqui nessa mesa. Tá sem som, pessoal. Ligado ele tá. 1, 2, som. Tá. Desculpa. Nada. Hola. Ciao, bom dia, presidente. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de falar do que você estava falando antes da Amazônia. Assim?
Ok. E da cúpula que vai ter lugar a semana que vem, os dados do desmatamento dos primeiros meses do seu mandato são muito bons, mas para conseguir o objetivo de erradicar, de eliminar o desmatamento até 2030, sem dúvida o Brasil vai precisar de ajuda internacional. Eu gostaria de saber se nessa cúpula vocês, os países amazônicos, vão pedir uma maior implicação e um maior financiamento dos países estrangeiros. E também gostaria de saber como você vai poder compaginar esse dever ou essa vontade de acabar com o desmatamento e, ao mesmo tempo, compor com o agro, que é um setor muito importante. Fazer tudo o que você disse é um desafio. A primeira coisa é que nós sabemos da responsabilidade que é você convencer as pessoas, sobretudo convencer cada país, que cada país tem autonomia sobre a sua Amazônia, cada país tem interesses econômicos sobre a sua Amazônia, cada país pensa de forma diferente sobre as pessoas que moram na Amazônia. O que nós queremos é tentar construir um pensamento único da Amazônia. Um pensamento da floresta, um pensamento, sabe, da fauna, um pensamento para cuidar de 13% da água doce que o Brasil tem, para que a gente possa convencer o mundo de que fazer investimento é barato. Se a gente conseguir o intento de evitar que a floresta continue sendo destruída. No Brasil, vocês sabem que nós temos problemas sérios com o crime organizado dentro da floresta. Vocês sabem que nós precisamos valorizar muito a questão indígena, porque eles serão parte dos guardiões que nós queremos para poder preservar a floresta. E o que nós queremos fazer também é compartilhar com a ciência do mundo a pesquisa sobre a riqueza da biodiversidade da Amazônia. Ou seja, é uma riqueza incomensurável. Nós ainda não sabemos o que tem. Nós precisamos pesquisar o solo, o subsolo, cada folha que a gente encontrar, para a gente saber que a gente pode, inclusive, desenvolver aqui na nossa querida América do Sul uma política industrial da indústria de fármaco, na indústria de cosméticos, ou seja, que possa permitir a gente trabalhar sem precisar destruir. Nós vamos ser muito duros com relação ao desmatamento. Ninguém em sua consciência tem o direito de pegar uma árvore que tem 300 anos de vida e lá destruí-la para fazer cadeira, para fazer móveis, para fazer mesa. Aquela árvore é um patrimônio da humanidade. Ela não tem dono. O dono é a soberania do Brasil. Então, o que nós queremos também, nós vamos discutir com os setores empresariais que querem fazer a indústria de móveis, ou seja, nós queremos discutir para que a gente recupere quase 30 milhões de hectares de terras degradadas, para que as pessoas possam florestá-las com aquilo que ele entende que seja árvore de qualidade para produzir móveis. Nós queremos criar uma nova consciência política e, por isso, eu vou dizer uma coisa que ainda não discuti com o governo, que é tentar levar a questão climática para as escolas fundamentais do ensino fundamental. Tem que estar no currículo das escolas públicas desse país a questão do clima. Nós vamos apostar que uma criança de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos, pode ajudar a conscientizar o pai, a mãe, se eles forem ignorantes e não quiserem respeitar a lógica da preservação. Então, vai ser um trabalho que nós só estamos começando, não será um trabalho fácil, é um trabalho com muita diversidade, tem que ter muitos grupos trabalhando. Lá, só de movimento popular, nós temos aproximadamente 5 mil pessoas participando. Então, vai ter tudo que você possa imaginar de discussão. Tudo. E nós vamos tentar, a partir do momento de extrair tudo isso que as pessoas, na área da saúde, na área indígena, na área, sabe, dos direitos humanos, nós vamos ter que pegar tudo isso e ter a capacidade de fazer um documento
capaz de ser assinado por 8 presidentes da República e capaz de ser levado para a COP28 nos Emirados Árabes e se transformar o principal documento sobre a questão climática na COP28. É assim que a gente vai trabalhar e é assim que a gente vai tentar produzir, pela primeira vez, uma ideia de que o mundo precisa não apenas admirar a Amazônia, mas ajudar a preservar e ajudar a gente a fazer desenvolvimento na Amazônia. Obrigado. Todo mundo pediu, a gente registrou, a gente está tentando levar. Agora, o Jack, por favor. Tá. Bom dia, sou Jack Nickas, o correspondente do New York Times. E tenho uma pergunta sobre a guerra na Ucrânia. Eu sei, você já falou sobre isso, mas minha pergunta é, especificamente, o que o Brasil está fazendo para começar as negociações pela paz? Vocês fizeram algum avanço nessa área? A primeira coisa que nós estamos fazendo é não aceitar participar da guerra. A primeira atitude para construir a paz é não querer participar da guerra. Nós já conversamos com alguns presidentes de outros países, muito interessante, com a Índia, já conversamos com a China, já conversamos com a África do Sul, já conversamos com a Indonésia, já conversamos com muitos países aqui na América Latina, já conversamos com países africanos. Tá? O Celso Amorim já foi, a meu pedido, a Rússia, já foi a Ucrânia, já foi a Dinamarca e já foi a Arábia Saudita. Vai participar de uma conferência, de uma videoconferência hoje na Arábia Saudita, com vários representantes de outros países para discutir a questão da paz. Tá? E por que isso é importante? É importante porque, ao debater com pessoas que pensam diferentes, que veem o mundo diferente, que veem a guerra diferente, a gente vai encontrando, sabe, um denominador comum para, na hora que precisar, fazer a paz. O que é importante, e é por isso que a gente tem combinado a questão de uma nova governança mundial, é que, na verdade, essa guerra deveria estar sendo discutida na ONU. Ela deveria estar discutida na sala dos membros que são do Conselho, sabe, da ONU. Os membros permanentes deveriam, não, mas são os membros permanentes que fazem a guerra. Os Estados Unidos, quando invadiu o Iraque, não pediu licença para ninguém, invadiu. A Inglaterra e a França, quando invadiram a Líbia, não pediram para ninguém. A Rússia agora não pediu para ninguém. Eles são membros do Conselho de Segurança, são membros permanentes, têm direito a veto. Eles não poderiam fazer uma guerra sem levar em conta que, se eles não respeitam a instância que foi criada em 1945, por que os outros têm que respeitar? Então, o papel do Brasil é esse, é o de tentar construir, sabe, junto com outros países, uma proposta de paz que somente poderá ser apresentada na discussão quando os dois países que estão em guerra quiserem. Senão a gente vai ficar a ver navios. E eu sinceramente, eu acho que vai chegar o momento em que a paz vai acontecer. E eu espero que seja por decisão dos dois países que estão em guerra. Espero, porque se isso tivesse sido discutido antes na ONU, se a discussão sobre o território da Ucrânia tivesse sido discutido antes na ONU, possivelmente estaríamos em paz e não em guerra. Por favor. Senhor presidente, tudo bem? Eu sou Xudana, do Grupo de Mídia da China. Eu tenho uma pergunta sobre BRICS. Quais são as expectativas do senhor presidente para a cúpula que acontece neste mês na África do Sul? E também gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre como os países dos BRICS podem estimular o desenvolvimento econômico mundial e como o Banco dos BRICS pode contribuir para estimular políticas de combater a desigualdade. Muito obrigada. A última pergunta, querida. Como combater a desigualdade? Sim, é isso. Obrigada. Olha, eu tô com muita expectativa com a reunião dos BRICS na África do Sul. Primeiro porque
faz muito tempo que eu não participo, é a primeira depois de tantos anos. Segundo, porque me parece que já foi anunciado, a Rússia não vai participar. Não sei o que está preparado para que a Rússia possa participar, se vai ter videoconferência, se não vai ter. Talvez possa ter uma videoconferência. Depois vai ter, como quem convida a África do Sul, nós vamos ter muitos países convidados. Possivelmente, nessa reunião, a gente já possa decidir, por consenso, quais os países novos que poderão entrar para os BRICS. Eu acho extremamente importante a gente permitir que outros países que cumpram as exigências dos BRICS entrarem para os BRICS. Do ponto de vista mundial, eu acho que os BRICS podem ter um papel, eu diria, excepcional. Todo mundo sabe que eu defendo a ideia de que a gente tenha uma moeda própria para fazer comércio entre os países. Eu tenho dito publicamente, por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a China? A gente pode fazer as nossas moedas. Por que o Brasil precisa de dólar para fazer comércio com a Argentina? A gente pode fazer nas nossas moedas e mensalmente os bancos centrais, fazem o acerto de conta. Não é uma coisa fácil de discutir. Mas veja, nós já temos o euro, que é uma alternativa que a União Europeia criou. Por que os países que representam mais da metade da humanidade, se você imaginar Brasil, Índia, China, Indonésia, só esses já representam quase metade da humanidade. Por que a gente não pode discutir isso? Ter uma moeda para fazer negócio entre nós. A segunda coisa é que eu acho que o Banco dos BRICS tem que ser mais eficaz e mais generoso do que o FMI. Ou seja, o banco ele existe para ajudar a salvar países e não para ajudar a afundar países. Porque é o que o FMI faz muitas vezes. Ou seja, você empresta recursos, eu não vou citar país aqui, mas aqui no Brasil, vocês são muito jovens, só quem tem cabelo branco é que sabe. Aqui no Brasil, até 2003, até 2002, ou seja, você tinha uma dupla do FMI que vinha todo ano ao Brasil fiscalizar as contas brasileiras. Um país do tamanho do Brasil tinha todo ano um casal de economistas do FMI, desciam no aeroporto do Galeão ou em São Paulo e vinha para cá para visitar as contas do Brasil que estava devendo. Nós acabamos com isso. Primeiro, pagamos a dívida, emprestamos 15 bilhões para o FMI e fizemos uma reserva, na época, de 370 bilhões de dólares. Então, o BRICS, ele, na minha opinião, eu sou um país, mas tem vários outros, o BRICS deve servir para ajudar a desenvolver, com financiamento adequado, sem espada na cabeça, os outros países a se desenvolver. Eu espero que, se a gente conseguir formular esse novo banco, com essa nova mentalidade, a gente possa reeducar as instituições financeiras de Bretton Woods a se comportarem de forma diferente com os financiamentos para o desenvolvimento. Se você pegar o continente africano, você vai ver uma coisa absurda. Quase todo o continente africano era autossuficiente na produção de alimentos. Quando eles foram colonizados, eles ficaram dependentes porque os colonizadores eram obrigados a mandar os seus excedentes para os países africanos e eles diminuíram a produção. Hoje, todos eles precisam de ajuda. Segunda coisa, há uma dívida de todos os países africanos, que, se não me falha a memória, é de 700 e poucos bilhões de dólares. Mas as poucas reservas que esses países têm estão nos países, estão nos países ricos. Eles não recebem nada de juros e pagam uma fortuna pelo dinheiro que tomam emprestado.
É como no caso do Brasil. Veja, nós temos 340 bilhões depositados nos Estados Unidos. Depositado em dólar. O juro que nós recebemos é muito pouco. Mas quando a gente toma dinheiro emprestado, o juro que a gente paga é muito alto. Então, por que não há uma política diferenciada para que esses países ricos abram mão da dívida desde que esse dinheiro seja investido para o desenvolvimento daquele país? O desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, ou seja, seria uma novidade, porque todo economista fala, porque tem trilhões e trilhões de dólares voando o mundo, tem trilhões e trilhões de dólares passando pelos Atlânticos, ou seja, por que esse dinheiro não é utilizado para fazer uma melhoria no planeta, ajudando o ser humano? Que se a gente não cuidar, passa em muitos lugares a ser um dos animais, sabe, que estão sendo mais violentados nesse momento. Porque 735 milhões de pessoas com fome, outros milhões de pessoas que estão amotinados em barraca por conta das guerras, por conta do desemprego, sabe? Como é que se explica um país que é o terceiro maior produtor de alimento do planeta Terra, o maior produtor de proteína animal do planeta Terra, como o Brasil, ter 33 milhões de pessoas passando fome? Isso não pode se explicar. Então, nós vamos fazer uma luta muito séria para tentar combater, sabe, o jeito de fazer política econômica no mundo. E aí, eu volto a dizer, nós precisamos de uma nova governação mundial. Por último, a questão da desigualdade. Eu tinha ido a Roma conversar com o Papa Francisco antes da pandemia. Eu queria fazer uma campanha contra a desigualdade. Fui ao Conselho Mundial de Igreja, mas quando eu votei, chegou a pandemia. Aí eu fiquei 2 anos em casa, não pude fazer a campanha. Esse ano, como presidente, eu voltei a Roma. Fui conversar com o Papa Francisco. E nós precisamos ter capacidade de indignar a humanidade contra a desigualdade. Não é normal que a gente aceite pacificamente dormir tranquilo toda noite, sabendo que tem milhões de crianças que não têm um copo de leite para tomar antes de dormir, que não tem um pãozinho para comer quando levanta. E nós, ao invés de gastarmos dinheiro fazendo investimento nisso, nós fazemos investimento em armas. Nós gastamos dinheiro em bombas que não produz nada. Então, a luta pela desigualdade é uma luta que eu vou me engajar nela. Agora, como presidente da República, eu tenho mais espaço, mais autoridade. Eu vou me engajar, porque o meu sonho é que a gente torne a sociedade indignada com a fome. Indignada, porque, veja, a desigualdade é racial, a desigualdade é econômica, a desigualdade é educacional, a desigualdade é de saúde, a desigualdade é de transporte, a desigualdade é de moradia, sabe? Há uma desigualdade que está visível na cara de todos nós. Como é que a gente combate isso? Então, essa é uma tarefa que eu quero assumir como presidente da República. Isso vai ser parte do meu discurso na ONU, isso vai ser parte do meu discurso nos BRICS, isso vai ser parte do meu discurso no G20. Ou seja, quando eu chegar, as pessoas vão dizer, lá vem o chato, sabe? Mas eu vou levantar essa tese porque não é normal a gente tratar a desigualdade como normal. O que é normal é a gente ficar indignada com a forma injusta de distribuição de riqueza, sabe, no planeta. Então, eu vou me dedicar muito. Espero contar com o companheiro Xi Jinping nessa luta, espero contar com Biden nessa luta, espero contar com os dirigentes europeus nessa luta, porque não é uma luta de um país ou de uma região, é uma luta de todos nós. Por isso eu estou engajado nela, sabe, até o fim do meu mandato e depois do meu mandato. Por favor, Jens, por favor. Bom dia, presidente. Jens Lüsing, da revista Der Spiegel, da Alemanha. Senhor presidente, é sobre a guerra também.
vai ter alguma iniciativa de paz na cúpula dos BRICS? E como o senhor avalia a última iniciativa da Arábia Saudita, em que parece que a Rússia não vai participar? E, ao final, o presidente Zelensky gostaria de encontrar com o senhor ou na Ucrânia ou aqui no Brasil. Vai ter algum convite para ele? Tem isso nos planos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. A gente, quando faz uma reunião de chefe de Estado, a gente não pode conversar a pessoa que a gente acha que a gente deveria conversar. Você conversa com quem é o chefe de Estado. Eu acho extremamente importante a Arábia Saudita entrar nos BRICS. Acho extremamente importante. Acho extremamente importante, sabe, os Emirados Árabes, se quiser entrar nos BRICS, Argentina, ou seja, obviamente que eu não decido sozinho, tem que ser todos os países decidindo isso. Acho muito importante. Espero que um dia as pessoas percebam que o jeito de discutir política no G7 está superado. É preciso abrir. Na verdade, o G7 nem deveria existir depois da criação do G20. Verdade, porque as mesmas pessoas participam do G7, participam do G20, eu não sei para quê, sabe? A continuidade. Mas as pessoas criaram um clube e querem participar, não sou eu que vou impedir, tá? Mas nós queremos fazer os BRICS muito forte politicamente, muito forte financeiramente, sabe? Criar instâncias de deliberação para ajudar os países em via de desenvolvimento, para ajudar os países africanos, os países latino-americanos, os países asiáticos mais necessitados, ou seja, nós, os países do Caribe. É para isso que a gente, sabe, quer criar um banco, quer aquele que seja forte, quer que ele seja inclusivo. Então, nós vamos discutir a entrada de novos países, e eu sou da opinião que quanto mais países quiserem entrar, se tiverem o cumprimento das regras que nós estamos estabelecendo, nós vamos aceitar a entrada dos países. Pera, só um pouquinho. Olha, eu achei importante o Celso foi convidado para uma reunião. Eu não sei qual é a proposta da Arábia Saudita, mas certamente o Celso pode dar uma palavrinha, mas o Celso irá em todas as reuniões que ele for convidado. Não entendi 100% a pergunta, porque eu sou meio surdo, mas vou falar um pouco sobre o tema. Muito rapidamente, presidente, obrigado por dar a palavra. Não, a reunião agora na Arábia Saudita, em Jeddah, mais precisamente, é uma continuação da reunião da Dinamarca, em Copenhague, que basicamente foi bom, não sei quem articulou por trás, ou seguramente os Estados Unidos tinham também muita presença, mas foi um pedido da Ucrânia. Da primeira vez a Ucrânia resolveu abrir a discussão para alguns países em desenvolvimento, mas abrir a discussão com base na proposta dela, essencialmente. Teve o mérito de ter alguns países em desenvolvimento, grandes países em desenvolvimento, acho que a Índia, a África do Sul, o Brasil, de certa maneira, também a própria Arábia Saudita e a Turquia. A Turquia é um país em desenvolvimento, mas é da OTAN, então uma situação um pouco diferente. Mas, enfim, houve uma discussão e ficou claro que ali, diferentemente talvez do que esperasse a Ucrânia, não dá para formar um consenso em torno da proposta ucraniana, que era o que eles desejavam. Porque os países, inclusive nós, temos uma visão de que para chegar à paz tem que haver um diálogo. E o diálogo não pode ser um diálogo consigo mesmo, o diálogo tem que ser com outro país. Dizia o Kofi Annan, secretário-geral da ONU, que a paz você só faz com o adversário, com aquele que já está do seu lado não interessa. Bom, eu acho que, mas ao mesmo tempo ficou a noção de que sim, havia interesse em manter esse diálogo. Então, esse agora da Arábia Saudita, em Jeddah, é uma continuação do anterior. Mas o próprio convite, que foi enviado pela pessoa que é o meu correspondente lá, que é um ministro dedicado a esse tema, o convite é para um diálogo aberto, sem presumir que vai haver conclusões oficiais. Então, não vai haver conclusão. Mas eu acho que é importante esse diálogo, porque cada vez fica mais claro de que
só haverá paz, o presidente já disse isso, eu não só estou repetindo com outras palavras, quando todos acharem possível e interessante. Por exemplo, você não pode deixar de fora as preocupações de segurança da Rússia. Elas são reais. Se o objetivo for derrotar a Rússia, é uma outra estratégia. Eu acho que falar de paz já é uma grande vitória. Em parte, o próprio presidente Lula iniciou esse movimento. Não dá para você fazer uma proposta específica agora, porque qualquer proposta será bombardeada, mas o fato de que haja um número crescente de países falando em paz, os países africanos, eles tiveram a Santa Sé, todo mundo está envolvido, de certa maneira, nesse processo. Então, eu acho que a reunião é importante, como tem aqui outros compromissos que eu não posso faltar, eu falarei por videoconferência, mas haverá um colega presente lá também. Por favor, Dário. Por favor. Pablo. Desculpa. Presidente, bom dia. Minha pergunta tem a ver com a Argentina. Principal sócio na região do Brasil, está entrando num processo eleitoral no meio de movimentos inéditos após receber um crédito inédito na história do FMI e agora pagando uma parcela com yuans. E eu queria saber se esse tipo de movimentos significa alguma coisa para o senhor, pegando carona do discurso do senhor de que o Banco dos BRICS tem que ser mais generoso do que o FMI. Então, queria saber qual é a situação do Brasil perante o principal sócio regional, Argentina, nesse momento, e as expectativas sobre o processo eleitoral. Obrigado. Sobre a eleição, eu prefiro me silenciar. Eu penso o seguinte, o Brasil é um país que não quer crescer sozinho. Nós queremos crescer com nossos vizinhos crescendo junto conosco. Por isso é que, para nós, quando falamos em desenvolvimento, e falamos muito da América do Sul, falamos muito do Mercosul, é porque nós achamos que tem que ter um crescimento que envolva todos os países. Eu, às vezes, fico preocupado de saber como é que um país tão importante como a Argentina, um país que já foi a 5ª economia do mundo, chega numa situação econômica, sabe, como está hoje. Tudo isso muito em função de uma dívida contraída por um outro governo, sabe, e que ficou para o atual governo pagar essa dívida. E o FMI, só para você ter ideia, o FMI deveria ser um pouco de paciência, saber a situação da seca na Argentina, sabem que 25% da produção agrícola da Argentina foi praticamente dizimada por conta da seca, portanto, a Argentina deixou de vender alguns bilhões de dólares, e o FMI poderia levar em conta e não ficar com uma espada em cima da cabeça do presidente da Argentina. Eu sinceramente, tudo que eu podia fazer de esforço, de contato, de telefonema, de reunião, para tentar ajudar a Argentina, eu tentei. Sabe? Desde ligar para o Xi Jinping, desde conversar com o banco, desde pedir para a Dilma ajudar, tentamos fazer o que era possível dentro do marco legal que existe hoje nas instituições financeiras. Porque as regras foram estabelecidas há muito tempo e é preciso que a gente mude determinadas regras. Eu acho que a única coisa que eu posso te dizer sobre as eleições é que eu fico pedindo a Deus que a democracia prevaleça na Argentina, que vença a democracia. Sabe, que vença um candidato que tem mais perspectiva de falar de inclusão social, de falar de desenvolvimento, e não um candidato que acha que tudo que é investimento em políticas públicas é gasto, e um candidato que pense que resolver o problema da Argentina é privatizar empresas públicas. Eu, sinceramente, fico torcendo para isso, porque a Argentina é um parceiro privilegiado do Brasil. O Brasil tem
muito, sabe, com o crescimento da Argentina. Nós queremos estar unidos, nós queremos ter empresas conjuntas, nós queremos construir parcerias, porque assim a gente vai crescer compartilhando o nosso crescimento com um país do tamanho da Argentina. Portanto, eu espero que a democracia vença na Argentina e eu já estarei feliz. Por favor, a Kate Watson. Sim, Katie Watson da BBC News inglês. Voltando à Amazônia, os presidentes que se juntam a semana que vem não vão estar em poder em 20 anos. Então, como... Oi, só fala um pouco mais alto e devagar. Mais alto? Sim. Obrigado. Os presidentes que juntam em Belém a semana que vem não vão estar em poder em 20 anos. Então, como construir uma política mais sustentável a largo prazo, quando tem política tão dividida na região, no mundo, para ajudar os moradores na Amazônia para um futuro mais positivo, além da política? Olha, eu muitas vezes ouço o pronunciamento, declarações de presidente da República, pensando na lógica do seu país, pensando na sua realidade. Essa reunião é a primeira reunião em 45 anos, desde que foi criado o Tratado Amazônico, é a primeira reunião entre presidentes de países que vão discutir em conjunto a questão da Amazônia. Portanto, eu estou debitando nessa reunião uma grande expectativa que, pela primeira vez, a gente vai ter uma política comum de atuação na Amazônia. Uma política comum para o desenvolvimento econômico, levando em consideração a realidade de cada país. Uma política de combate ao crime organizado, de combate ao narcotráfico. Uma política de preservação das nossas fronteiras. Eu estou muito otimista. Acho que o mundo precisa olhar para essa reunião de Belém como um marco mais importante já feito para discutir a questão do clima. Porque eu já participei de várias reuniões, muitas vezes se fala, aprova-se documento e esse documento não acontece nada. Quem é que cumpriu o protocolo de Paris? Quem é que cumpriu o acordo de Copenhague? Quem é que cumpriu o acordo de Kyoto? Ninguém. Porque você toma decisão num nível internacional, mas quem vai consolidar aquilo é o Estado Nacional. E muitas vezes o Estado Nacional não decide e as coisas não acontecem. Então, essa reunião é a primeira grande oportunidade da gente mostrar para o mundo, se a gente quiser, a gente faz. Se a gente tiver disposição política, vontade política e bom senso, a gente faz. É isso que nós queremos mostrar. E você já sabe que o Brasil vai cumprir com aquilo que foi prometido. Nós vamos chegar a desmatamento zero na Amazônia em 2030. Escrevam e guardem para me cobrar, porque eu estarei vivo, porque eu vou viver até 120 anos. Então, guardem, sabe? Porque nós vamos provar que é possível evitar o desmatamento. Para isso é preciso não a gente ficar gritando de Brasília, sabe? É preciso chamar os prefeitos dos estados amazônicos em cada país, ter uma conversa de compartilhamento com ele para ajudá-lo. Ao invés de ficar proibindo, nós temos que oferecer ajuda, inclusive econômica, para que o prefeito seja o primeiro cidadão a se preocupar com desmatamento, com queimadas. Por isso é que eu estou muito otimista. Tá? Eu estou otimista. Nós voltamos a governar o Brasil para tentar fazer a diferença das coisas que nós já tínhamos feito. É isso. Miguel, por favor. Bom dia. Miguel Mâncio, da agência Lusa.
A sua próxima viagem intercontinental será à África. Vai à África do Sul, vai a Angola e vai a São Tomé. Quais são as suas ambições e a agenda para os países de língua portuguesa de África em particular e para a África como um continente? Olha, Obrigado. Primeiro, eu pretendo visitar muitos países africanos. É que nós chegamos à presidência, tínhamos muita coisa para fazer internamente. Eu já deveria ter ido de Angola, não pude ir, mas agora, além da África do Sul, vou passar em Angola e vou passar em São Tomé e Príncipe. Outro dia passei rapidamente em Cabo Verde, e eu pretendo fazer muitas viagens ao continente africano, inclusive, se for convidado, irei participar da reunião da União Africana, que se dará em Addis Abeba, acho que em janeiro ou fevereiro. O Brasil vai voltar a tentar ajudar naquilo que for possível com transferência de tecnologia, com o acréscimo de oferta de vagas em universidades para africanos estudar aqui no Brasil, com a possibilidade de ajudar na produção de remédio ou melhorar a fábrica de antirretrovirais que nós fizemos em Moçambique, tentar criar universidades abertas, sabe, em alguns países africanos, em convênio com universidades brasileiras. Tudo isso está nos meus compromissos com o continente africano. Tá? E como o continente africano é um continente que, bem ou mal, vem crescendo acima da média dos outros países, eu acho que o mundo tem que voltar a investir no continente africano. Sabe, nas coisas que a África precisa. Em 2012 e 2013, a África fez um plano, a União Africana produziu um plano de investimento chamado FIDA. Esse plano de investimento previa o investimento de 360 bilhões de dólares. Eu fui até Addis Abeba conversar com a presidenta, que era a Madame Zuma. Conversei com ela e propus para ela que a gente fizesse um encontro em Addis Abeba de todos os bancos de investimentos do mundo, que a gente pudesse chamar todos os grandes empresários em infraestrutura do mundo. Eu me prometi a levar o Banco de Desenvolvimento do Brasil e outros bancos de desenvolvimento para que eles fizessem uma oferta de projetos para que a gente pudesse resolver os problemas que são cruciais, e você sabe que um dos problemas fortes na África é a questão da energia. Então, agora, era um grande problema, mas se tiver investimento e você fizer fazenda solares, você pode resolver o problema, e quem sabe a África pode produzir hidrogênio verde, a África pode produzir etanol, a África pode produzir biodiesel. Você tem um continente inteiro com território, com uma savana extraordinária, com a mesma capacidade de produzir do Cerrado brasileiro. Lamentavelmente, quando eu era presidente, eu coloquei a Embrapa em Gana. Mas aí veio o golpe e tiraram a Embrapa de Gana. Nós vamos tentar voltar com a Embrapa no continente africano para ela ajudar que a África possa ter a mesma oportunidade de ter o desenvolvimento que teve o Brasil. É isso que a gente quer fazer com a África. Espera só um pouquinho, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo? Luciana, Olá, tá ligado? presidente. Olá, ministros. Pode, nome e veículo, por Pode favor. ir, né? Pode. Pois não. Eu sou Luciana Magalhães, eu sou correspondente do The Wall Street Journal. O senhor está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá ótimo. Eu sou Luciana Magalhães, eu sou correspondente do The Wall Street Journal. Muito obrigada pelo convite. Aí, bom dia a todos. E eu queria falar sobre economia. O senhor falou rapidamente da questão do Banco Central, né? O Copom se reúne hoje, a expectativa é de uma redução da taxa de juros de 0,25%. Eu queria saber quão importante é para o Brasil esse início de um ciclo de redução de juros. E se o senhor esperaria até um corte mais agressivo do que 0,25 hoje? É isso, muito obrigada. Olha, há um dado concreto. O Brasil tem hoje a inflação caindo,
e o juro subindo. Quando a inflação cai e o juro não cai, significa que aumenta a taxa de juro. E o Brasil tem hoje a maior taxa de juro real do mundo. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Um país do tamanho do Brasil, com inflação de 4%, o juro não precisava estar, sabe, na altura que está. Esse país, veja, eu fui trabalhador de fábrica, eu cheguei a pegar a inflação de 80% ao mês. Nós temos 4% ao ano, ou 3,9% ao ano, ou 4,5%. Ou seja, com 4% de inflação ao ano, dá para guardar dinheiro embaixo do colchão. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. A lógica pela qual foi aprovada a autonomia do Banco Central também não é. Porque se você pegar a lei que aprovou a autonomia, a lei diz que ele tem que estar preocupado com a inflação, com o crescimento econômico e com geração de emprego. Então, eu fico na expectativa, a não ser torcer, porque quem o indicou foi o Senado, sabe? E ele só pode sair quando terminar o mandato dele, ou quando vencer, ou quando o Senado tirá-lo. Vamos aguardar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos continuar crescendo mesmo assim. Essa vai ser a boa surpresa. Nós vamos continuar crescendo mesmo assim. Por isso eu estou tranquilo. Pessoal, eu sei que muita gente tem pergunta, eu sei que vocês vão ficar muito irritados comigo, sei que tem muitos que têm pedido de exclusiva, mas eu vou passar agora para a última pergunta, infelizmente, ali do pessoal do Japão. Okay, thank you very much, President. Sorry. Espera só um pouquinho para ele colocar o aparelho de tradução, que a pergunta vai ser em inglês. Yeah. I will wait. All right, thank you very much, President. My name is Rihito Karube from the Asahi Shimbun, Japan. I'm based in São Paulo. Thank you very much for this opportunity. I would like you to ask about the situation in Brazil about the visa system, because the Brazilian government announced this March they will require a visa to all the people coming from Japan, America, Australia, and Canada. I think this decision was based from reciprocidade. But Japan announced during the G7 summit, which you attended, that they will exempt the visa for Brazilians staying in Japan for a short period of time. So my question is, do you have any plans to stop requiring visas again for the people in Japan or from other countries traveling to Brazil? Thank you. Eu vou passar a palavra para o ministro das Relações Exteriores falar sobre esse assunto. O sistema de visto foi restabelecido porque tinha sido concedido no governo anterior sem um requisito legal, que é da reciprocidade. Vai ser restabelecido com os Estados Unidos, com o Canadá e com a Austrália. Com o Japão, quando nós começamos a conversar com o governo japonês a respeito do restabelecimento do visto, foi possível, foi aberto um espaço de negociação e foi feito um acordo que prevê a isenção do visto e, quando necessário, será um visto eletrônico, mas o Japão não está incluído nos outros 3 países, da mesma forma que o México também não está. Nós acabamos de negociar um entendimento com eles. Obrigado. Tudo bem? Obrigado a todos. O governo está aberto para a relação com vocês, para perguntas, para ministros, para contato que vocês quiserem. A gente vai fazer uma foto aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Apenas um comunicado a vocês. Sobretudo quem mora no Rio de Janeiro, dia 11 de março, dia 11 agora de agosto, a gente vai lançar o PAC no Rio de Janeiro.
Quem tem interesse pela economia brasileira ou quer entender o que vai acontecer, eu queria convidar para ir ao Teatro Municipal, não sei que hora que é, Zé? 10 horas. Às 10 horas da manhã, no dia 11, no Teatro Municipal. Tá? No mais, então, obrigado a vocês. Desculpa alguns que a gente não pôde responder, mas não será a última entrevista. Noutra, os que não fizeram pergunta hoje farão pergunta da outra vez. E os que fizeram perguntas se calarão. Eu ia perguntar uma pergunta para vocês, mas eu não sei se eu devo perguntar. Eu vou escolher alguém para perguntar. O nosso companheiro da Der Spiegel, na Alemanha, que é pelo cabelo deve ser o... Me diga uma coisa, querido companheiro. Por que esse silêncio profundo em relação à prisão do nosso companheiro Assange, que está na Inglaterra? Esse cara fez uma denúncia gravíssima sobre espionagem, inclusive a Angela Merkel, a Dilma Rousseff. Ou seja, esse cidadão está preso e, ao invés de ele ser tratado como herói, sabe, ele é tratado como se fosse um paira. Está preso, ninguém fala nele, os Estados Unidos estão pedindo extradição dele. Por que esse comportamento com relação ao Assange? O governo, né? Mas eu não posso responder pelo governo, mas a revista Der Spiegel fez muitas matérias, inclusive visitamos Assange lá em Londres, quando estava na embaixada equatoriana em Londres, e eu fui para o Equador, porque lá também tinha um amigo dele preso. Isso é um escândalo. Eu concordo plenamente com o presidente dessa questão. Mas você não acha estranho? Eu não sei se tem uma coisa acertada entre os governos sobre essa questão. A verdade é que, nesse momento, na Europa, a questão da guerra e outras questões tapam muitos assuntos que merecem mais atenção também. Tá bom. Obrigado. Obrigado, pessoal.